Olá a todos, o meu nome é Hércules Ribeiro Leite, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, no Brasil, e eu estou aqui também em nome dos demais coautores para gravar esse podcast a respeito do artigo Identificação de ingredientes de intervenções não invasivas para crianças deambuladoras com paralisia cerebral usando as minhas palavras favoritas, uma revisão de escopo. Primeiro de tudo, é importante fazer uma contextualização, tá? Então, sabemos que nos últimos anos o conhecimento sobre a paralisia cerebral tem crescido muito em diferentes linhas de frente, como diagnóstico, prognóstico, novas ferramentas para avaliações, novas intervenções e também novos modelos para otimizar e auxiliar no raciocínio clínico, né, para melhorar a nossa abordagem de reabilitação e manejo. Apesar desse avanço, ainda são observadas disparidades em todo o mundo. Com dificuldade para a aplicação das melhores práticas baseadas em evidência, especialmente porque nós temos uma variedade enorme de rótulos de intervenções, né, nas prateleiras aí das intervenções. Assim, é muito importante desenvolver estratégias para que a gente possa nos comunicar melhor com os clínicos, com os médicos, terapeutas, uma linguagem que seja acessível e comum. Por exemplo, usando as minhas palavras favoritas para o desenvolvimento infantil e também o modelo teórico conhecido como RTSS. Vou falar melhor nos próximos slides. Começando a falar sobre as F-words, elas são um conjunto aí de seis palavrinhas vindas do inglês, né, palavras do inglês que começam com a letra F, e foram desenvolvidas por pesquisadores da Ken Child, que representam saúde, funcionalidade, amigos, família, diversão e futuro. As F-words, ela dá voz, né? Ela empodera os pais a pensar além, né? Então são novas ideias aí que são compartilhadas para pensar a respeito do que é importante, o que todos os terapeutas e pais devem considerar a respeito do desenvolvimento das crianças em sua rotina, né, de vida diária. As F-words, elas têm sido utilizadas amplamente, mais recentemente, em estudos clínicos, tanto para extrair como para mapear também intervenções. Uma recente revisão de escopo, liderada pela pesquisadora brasileira Ana Carolina Campos, ela investigou vários ingredientes e foi mapeando com intervenções de acordo com os domínios das palavras favoritas, ou F-words. Então eles encontraram um menu, né, diversos ingredientes em todos os domínios das F-words. Entretanto, esse grupo focou apenas em crianças de MFCS 4 e 5 e não utilizou também outros modelos teóricos que tem sido utilizado para mapear de forma mais consistente, utilizando terminologias para definir o que é ingrediente, o que é mecanismo de ação. Então, com o objetivo de ir um pouco mais além, a partir das contribuições desse estudo, é muito importante também começar a pensar em modelos teóricos que trazem essa perspectiva, do que é ingrediente, do que é mecanismo de ação. E o RTSS, que vem do inglês, né, então, conhecido como Rehabilitation Treatment Specification System, ele utiliza essa definição. E alguns artigos da Developmental Medicine Channel Neurology têm trazido também uma chamada à ação para utilizar esse modelo em estudos. Então o que é o RTSS? Traduzindo do inglês para o português, é o Sistema de Especificação de Tratamento de Reabilitação. Ele visa desenvolver uma taxonomia de intervenções de reabilitação a partir de componentes do tratamento, que são definidos como ingredientes, mecanismo de ação, alvo e alcances. O que seriam os ingredientes? Ingrediente é definido como os componentes manipulados pelo terapeuta a conduzir uma intervenção. Mecanismo de ação é como o ingrediente deve funcionar ou espera que esse ingrediente funcione. Tá? O que é o alvo? É o desfecho diretamente alterado pelo ingrediente principal. E temos também os alcances, que são os desfechos indiretamente alterados pelos ingredientes principais ou por outros ingredientes não essenciais. Então, por exemplo, pensando aqui no treino específico de tarefa para crianças com paralisia cerebral, a gente tem, a partir dessa intervenção,
Qual seria o ingrediente principal? Prática de tarefas estruturadas e repetitivas. Qual que é o mecanismo de ação? Aprender fazendo, neuroplasticidade cerebral. Qual que é o principal alvo? O desfecho de mudança diretamente é o desempenho de uma tarefa. E qual que seria o alcance? Qual que seria o desfecho indireto de mudança? Pode ser, por exemplo, melhorar a participação, né, em diferentes ambientes. Então, uma criança tem como desfecho direto melhorar o desempenho de uma tarefa e isso pode indiretamente levar a uma melhora na participação. Então, a partir desse pressuposto teórico que foi então apresentado aqui nos últimos slides, nossa intenção foi dar um passo à frente, né, continuar no entendimento desses ingredientes e, continuando o trabalho do grupo da Ana Carolina Campos, estudar crianças de MFCS 1 a 3, crianças pequenas com paralisia cerebral, ancorar nas F-Words, nas minhas palavras favoritas, mas também utilizar a estrutura do RTSS. Então, esse presente estudo, essa revisão de escopo, ela teve como objetivo mapear os ingredientes das intervenções não invasivas fornecidas a crianças deambuladoras com paralisia cerebral. Os artigos foram selecionados e as características dos estudos extraídas. Os ingredientes das intervenções foram descritos em termos do RTSS e também vinculados às palavras favoritas. Tá? Os resultados foram interpretados e validados por um grupo de paciente em envolvimento do público, que auxiliou a validar os nossos resultados. Então, a partir de agora, eu apresento os resultados, não tem como apresentar todos os resultados aqui, mas apenas estimular todos vocês baixarem os artigos para ler o artigo na íntegra. Essa primeira figura, ela vem ressaltar e mostrar que nós encontramos ingredientes em todas as F-Words, em todas as palavras favoritas, sendo que, principalmente, nós encontramos ingredientes, os estudos relatam mais, demonstram mais ingredientes no componente de saúde e de funcionalidade, e de forma muito modesta aí no futuro e nos amigos, áreas a serem melhoradas aí no futuro. A partir das discussões feitas nesse estudo, a partir dos resultados encontrados, nos ingredientes extraídos, e esse processo de raciocínio clínico, de discussões enquanto grupo, e o grupo de consumidores, que foi uma mãe de criança com paralisia cerebral e 2 fisioterapeutas, o grupo desenvolveu uma nova ferramenta F-Word, intitulada Uma Lente sobre as Minhas Palavras Favoritas. Então, essa ferramenta ela foi desenvolvida para ajudar a todas as partes interessadas, pais, clínicos, terapeutas, a compreender um pouco melhor os componentes de tratamento. O que é ingrediente, o que é mecanismo de ação, o que são alvos, o que são os alcances, usando essa estrutura do RTSS e usando também as palavras favoritas, tá? Traduzindo em uma linguagem que seja uma linguagem mais acessível na área da reabilitação pediátrica. Então, se vocês tiverem tempo de debruçar no artigo, vocês vão encontrar os resultados descritos a partir dessa perspectiva dessa ferramenta, tá? Então, para mostrar para vocês que dentro do artigo a gente tem uma figura que representa alguns dos ingredientes que foram identificados utilizando a estrutura dessa ferramenta, Uma Lente sobre as Minhas Palavras Favoritas, e também, como material suplementar, vocês conseguem baixar um template para que vocês possam utilizar isso na prática clínica. Tá? Então, dentro dessa estrutura dessa ferramenta, vocês conseguem observar perguntas na primeira coluna relacionado quais são as F-Words que a família deseja melhorar, quais são os ingredientes. Então, dentro desse processo de reabilitação, a família ela vai pensando junto com o terapeuta quais são os caminhos para melhorar todos esses aspectos, quais são as intervenções que podem conter os ingredientes esperados, os ingredientes em potencial para melhorar os desfechos ou as palavras favoritas que eles desejam modificar. Então, como conclusão desse artigo, nós vemos que os ingredientes das intervenções para crianças com PC deambuladoras foram relacionados a todas as minhas palavras favoritas. Os ingredientes mais reportados foram relacionados à saúde e funcionalidade, e os menos reportados, que precisam ser mais encorajados, são aqueles relacionados com diversão, amigos e futuro. Se você quer compreender um pouco mais o raciocínio clínico utilizado nessa revisão de escopo, eu sugiro você baixar o material suplementar
disponível na página da revista, onde tem 2 casos clínicos que ilustram bem todo esse processo de utilização de ancoragem com as F-Words e com o sistema RTSS, e em breve estará disponível no site da Kenchild o manual dessa ferramenta, uma lente, sobre as minhas palavras favoritas. Muito obrigado.